grosso modo. Beleza. Só que o nosso orçamento nunca passou de 660 milhões. Então você bota, vamos arredondar, 500 milhões de reais, 2,5 bilhões de arrecadação, você tem 2 bi sobrando todo ano. Só que acontece, a história é mais não é engraçada, mas curiosa de contar, porque o que acontece? 2020, 15 de março é decretado o lockdown. Todo mundo vai para casa, ninguém sabe o que vai acontecer com o resto do mundo, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia, o meteoro caiu, ninguém sabe, cara, o que vai acontecer, gera aquela apreensão. Dia 30 de março, 15 dias depois, o boleto já estava emitido, ó, tem que pagar 2 bi. As operadoras ficaram desesperadas, cara, eu não sei o que vai acontecer com o meu negócio, o que vai acontecer com os meus empregados, cara, como é que eu vou tirar 2 bi do caixa para pagar 15 dias depois numa situação calamitosa dessa? Eles foram para a Justiça, TRF1, lá em Brasília, e apresentaram, se não me engano, não sou advogado, mas eu acho que é uma ação de repetição de indébitos. O que isso quer dizer? Olha, juiz, né? Tribunal. A Anatel me cobra essa taxa, que dá 2,5 bi todo ano, que era para ela usar, mas ela só usa 500. Esse dinheiro é desproporcional a essa cobrança. Quero o meu dinheiro de volta, para trás. Eu quero tudo que eu paguei a mais, que eu paguei e a Anatel não usou, eu quero de volta. E esse boleto que eu tenho que pagar dia 30 agora, eu não quero pagar, porque eu tenho um monte de dinheiro para receber, então eu não quero pagar. Aí, e colocou, além disso, tem a pandemia e tudo mais, blá blá blá. Aí, a decisão liminar é, não pague. Só que geralmente, quando você tem uma decisão, por exemplo, uma multa, uma empresa está questionando judicialmente uma multa que a Anatel pagou. O juiz fala, beleza, não paga a multa, mas apresenta uma garantia. Caso você perca aqui, eu executo a garantia, para depois lá na frente você falar que não tem dinheiro para pagar a multa. Então, fica garantido, o valor em discussão fica garantido. Como o argumento era, a pandemia está aí, eu não sei o que vai fazer, era um argumento, o tribunal, a juíza, né, a ministra, na verdade, falou, olha, não paga e não precisa garantir. Então as empresas, beleza, não pagaram o boleto, mas também não depositaram, não apresentaram uma carta fiança, não fizeram um depósito em juízo, não fizeram nada. Só que aí passa 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 e não tem até hoje o julgamento dessa liminar. Essa liminar nunca foi julgada. Nunca foi julgado sequer o mérito, ou seja, se não decidiu nem se a liminar deve ser mantida ou não, o mérito menos ainda. Então esse processo ainda vai durar anos. E a liminar valendo, só que beleza, as operadoras, beleza, não paguei o boleto, vou ficar com os 2 bi, só que as operadoras, o que elas vão fazer com esse dinheiro? 2 bi todo ano que ela teria que pagar um boleto que ela não está pagando, porque a gente continua emitindo boleto. Todo ano a gente emite boleto. Ela vai lá e não vou pagar, estou protegido por uma decisão judicial. Falei, beleza, não paga, mas o boleto está emitido. O que acontece? Eles, até onde eu entendo, tem que provisionar esse valor. Ele vai lá, conta uma conta de provisão e coloca 2,5 bi todo ano, todo mundo junto, né? Coloca essa provisão. Eu nunca ouvi falar desse fundo, porque teve algumas empresas que falaram assim, cara, essa provisão está ficando gigante no meu balanço. É uma provisão que está ficando gigante, todo mundo está começando a olhar, os analistas vão dizer, cara, que provisão maluca é essa que está botando aqui de 15 bi de provisão? E aí, no meio dessa confusão, porque o que acontece? Aí começou a ficar, Salomão, um cenário muito binário. Se os caras perdem, toda essa grana tem que sair do balanço. Se eles ganham, cara, é uma distribuição de lucros e dividendos maravilhosa, entendeu? Então assim, ficou. Aí o que eles decidiram fazer? Ao longo desse processo, apresentaram lá no Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Alexandre de Moraes, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa cobrança da TFI, do Fistel, nesses valores é inconstitucional, porque ela é desproporcional à sua função tributária, né, ao seu objetivo. E isso está em discussão. Então, assim, o que vai acontecer? Cara, eu não sei. Não sei o que vai acontecer, porque, de novo, eu não sou advogado, não sei que vai demorar. No TRF eu sei que vai demorar uma decisão, porque está no começo. O STF pode tomar uma decisão que é muito boa para as operadoras ou pode simplesmente manter a confusão do jeito que está. Então, assim, é um cenário que está ficando cada vez mais binário, digamos assim. Agora, o que eu posso dizer? A Anatel já se manifestou, eu digo isso, em prosa e em verso, em diversos momentos da sua história, dizendo efetivamente isso, que o Fistel, de fato, ele não tem a melhor estrutura de cobrança. Que por quê? Primeiro, porque ele é desproporcional, né? A gente 2,5, e querendo ou não, esse é um custo que vai ser pago pelo sistema como um todo, então está onerando o sistema como um todo. E segundo, ele é regressivo, porque como ele é um valor fixo, o Fistel é um valor fixo por celular, R$26, o tiozinho que tem um pré-pago de R$15, ele paga os mesmos R$26 de Fistel
que o celular do Elon Musk, que, sei lá, do cara que tem um milionário. Então eles acabam pagando a mesma taxa. Ou seja, é regressivo. O cara que todo mundo paga a mesma coisa. Então eles falam assim, cara, essa taxa, do jeito que está desenhada numa lei de 63, se não me engano, ela tem problemas de estrutura. A ponto da gente já ter encaminhado ao executivo, há muitos anos atrás, um projeto de lei propondo transformar ela numa CID, que aí ela é uma alíquota, entendeu? Um valor percentual, entendeu? Que aí você garante, e um valor percentual que garantisse a proporcionalidade e garantisse a não regressividade. Mas a situação que está posta é essa. Então tem ações judiciais de um lado do outro, e a Anatel se manifesta em juízo lá, defendendo que precisa do dinheiro. Olha, para quem reclama, né, que o Haddad criou muita taxa, ó, não foi tudo que ele criou, porque dava para criar mais uma aí, um imposto regressivo em cima dos celulares. Bom, mas aí como é que entra a história dos postes aí? A história dos postes é uma confusão generalizada, vocês vão ter que chamar o Sandoval. Ontem eu estava com o Sandoval. Sandoval é o da ANEEL. Ele é resenha assim que nem você, porque ó, eu confesso que eu tô surpreso de ter um papo desse com um presidente de agência regulador. Eu pensei que ia ser um papo a gente espera, um pouco mais protocolar. Não, veja bem, olha aqui, não, tá um papo muito legal assim, tá um papo muito bacana. Cara, eu acho que sim, o Sandoval é meu amigo, gente boa pra caramba, mas a gente tem uma treta entre setores, que não chega a ser bem uma treta, mas um problema que a gente precisa resolver e ninguém sabe muito bem como é que resolver. É o seguinte, com o surgimento desses milhares de tiozinhos os tiozinhos das lan house e os garotões do Wi-Fi, todo mundo quer pendurar suas redes de fibra ótica nos postes. Que são esses postes que estão aqui. Os postes estão na zona aqui perto, né? Então, assim, aqui nem tanto, porque aqui na Faria Lima não tem poste, mas tu vai pra rua de trás, sim, Deus o livre. Então, o que acontece? Por quê? Porque esses caras precisam usar os postes. Só que aí, Salomão, a gente tem um típico caso de problema de incentivos econômicos. A dona do poste é a distribuidora de energia elétrica. Aqui é CPFL ou não sei nessa região quem que é. Mas, enfim, você tem a distribuidora de energia elétrica que é dona do poste. Só que o negócio da distribuidora de energia elétrica não é alugar espaço no poste. O negócio dela é vender energia elétrica. Aquela receita que ela tem alugando espaço no poste pro tiozinho do Wi-Fi, pro garotão do Wi-Fi, nem fica com ela, vai para uma cidade tarifária. E na receita dela é um negócio irrelevante. Então, para ele, o poste, explorar economicamente o poste não é um ativo econômico. Ele é uma dor de cabeça, ele é uma apurrinhação, porque ele não gera resultado, ele não traz receita, ele é só uma encheção de saco. Então, poste, cara, se eu pudesse, nem tinha poste. Se pudesse os caras fazer por radiofrequência, a distribuição de energia fazer por radiofrequência. Mas não tem como, tem que usar o poste. Para as operadoras de telecomunicações, o poste é a forma mais barata de fazer a internet chegar na casa do cidadão. Então o poste é um ativo essencial para o setor de telecom. Mas o dono do poste, para ele, não, nem tanto. E aí o que acontece? Aí você tem incentivos perversos de diversos lados. Aí eu vou começar pelo setor de telecom, que é o seguinte: as grandes operadoras já utilizavam esses postes das antigas, já usavam esses postes. E aí, quando eles tinham que trocar os cabos, né, os cabos que estão pendurados nos postes, o cara pensa, pô, vou ter que pagar o peão para subir lá no poste e colocar mais um cabo, e vou ter que pagar o peão para tirar o cabo velho. Faz o seguinte, deixa o cabo velho lá. Por quê? Eu economizo com o preço de peão, que não tem que tirar, da empreiteira, né, não precisa tirar aquele cabo, eu economizo no custo, e ainda mais, se o tiozinho da Lan House ou o garotão do Wi-Fi quiser ocupar o poste, ele está ocupado já. Então eu reduzo o meu custo e bloqueio a entrada de um novo competidor. Então é racional fazer isso. Beleza. Então, só que o que acontece? Isso ao longo do tempo foi enchendo o poste de lixo. O cara vai colocando lixo, vai colocando lixo, vai colocando lixo. O tiozinho do Wi-Fi chega lá, o tiozinho da Lan House chega assim, operadora, ou distribuidora, CPFL, sei lá quem é, o Energia, me aluga um espaço no teu poste aí. Aí o cara fala, pô, lá vem aquele tiozinho xarope de novo, querer alugar um poste, vai embora, me dá teu projeto aí que eu vou analisar. Fica anos sem responder o cara, porque pra ele, cara, é uma porrinhação aquele tiozinho querendo usar o poste dele. O que você tá querendo me dizer é, o próprio sistema como ele é feito faz com que os donos dos postes incentivem a... Cara, não é incentivo. Clandestinidade ali do... Não é incentivo, porque eles não têm um incentivo a explorar o ativo. Pra eles não é um ativo, entendeu? Sim. Imagina que tu aluga, tu tem um apartamento que você aluga pra uma pessoa. Qualquer. Você nem sabe o que é, você aluga. Só que o aluguel não vem pra você. A propriedade continua sendo sua, você não usa aquele ativo, mas você recebe zero de receita. Aí o cara que aluga o teu apartamento liga, ô Salomão, tá tendo uma goteira aqui. Aí então assim, o problema é teu, mano, se vira aí com ela. Então, que incentivo você tem a cuidar daquele ativo se você não ganha nada com ele? Então é mais ou menos isso. Charlie Munger já dizia.
Me mostra seus incentivos, eu te direi seus resultados. É isso aí. Maneiro. Enfim, aí o que acontece? Aí pra distribuidora é tipo isso, é um aluguel de um móvel que ela não ganha nada. Do outro lado, aí o tiozinho quer ver no mercado, vê a operadora vendendo 256k, R$500, vê uma mega oportunidade de ficar milionário, vendendo fibra ótica, já puxou da lan house dele e falou assim, vou ficar esperando esse xarope da distribuidora. Vai lá na madrugada, bota a escada, pendura o cabo dele. Só que assim, são milhares de tiozinhos fazendo isso. E aí começa a juntar aquela zona. Aí o cara fala assim, pô, só que muitas vezes o cara tem que ter um almoxarifado. Pô, mas é difícil ter um almoxarifado para cidade desse tamanho, vou ter que ter um almoxarifado em um monte de lugar. Faz o seguinte, pendura o almoxarifado, os cabos extras, os equipamentos, pendura no poste, já tá aí zoado mesmo, pendura. Então você olha pro poste, ali tem um monte de cabo velho, um monte de cabo à revelia, um monte de picareta que tá usando o poste sem pagar, tem uma galera pagando, tem uma galera não pagando, e um monte de almoxarifado pendurado lá. Eu nunca mais vou olhar pra um poste do mesmo jeito. Aí tu vê aquela zona, aí tu fala assim, de quem é a culpa? A culpa é da distribuidora? A culpa é nossa, das outros setores de telecom, ou a culpa do regulador? Então assim, é uma culpa. Aí eu falei, galera, enquanto a gente ficar querendo escolher quem é o culpado disso, a gente vai ficar só apontando o dedo um pro outro. Vamos reconhecer que todo mundo tem culpa nesse negócio e bora sentar na mesa e encontrar uma solução? E aí a gente fez um processo longo, discutiu isso, e a solução que a gente propôs na Anatel, e que está em debate com a ANEEL, e no Congresso, enfim, é o seguinte, cara, se o problema é que esse espaço, o que acontece? O poste, ele tem uma faixa do poste, um pedaço do poste de 60 centímetros, se eu não me engano, que é onde você pode pendurar os cabos de telecom. Então o que a gente falou assim, cara, o poste inteiro é do setor elétrico, mas esse pedaço, ele é um ativo econômico que o setor elétrico não está explorando. Vamos criar uma obrigatoriedade de ceder esse espaço para um agente econômico só explorar esse negócio, que a gente chama do posteiro. Por que posteiro? Foi inspirado no torreiro. O que é o torreiro? Não sei se você já viu esses. Eles são negociados na Bolsa American Tower, SBA, QMC, que são o quê? Antigamente as empresas de telecom, Vivo, Claro e TIM, cada um deles construía a sua torre e botava os rádios lá em cima. Aí tu chegava numa cidade, tinha um monte de torre, cada um com um rádio. Todo mundo multiplicando o capex. Chegam uns caras que são chamadas Tower Companies, que eles falam assim, cara, deixa eu te fazer o seguinte, cara, me vende as tuas torres e eu vou ser o dono das torres. Você só vai pagar o aluguel. Porque o teu negócio não é pagar IPTU, construir torre, manter ferragem. E aí o mercado desverticalizou. Então hoje no Brasil, grande parte das torres das operadoras celulares não são delas. Eles alugam torre de alguém. Do mesmo jeito que você não compra escritório. Você vai lá e aluga um escritório. Você não precisa construir o teu escritório. Então foi mais ou menos isso que rolou. Então a ideia é fazer a mesma coisa. Criar esse agente no mercado, que é o cara que vai explorar essa faixa dos 50 centímetros. E aí, como ele é o dono daquilo, se chegar o tiozinho na madrugada e subir e colocar o negócio dele, vai falar, tiozinho, mete chumbo no cara quando ele estiver em cima da escada, entendeu? Ele vai ser responsável, tá pendurado aí, vai botar o almoxarifado, vai pagar. Porque se você começar a pagar pelo que você está usando, cara, realmente é melhor botar o almoxarifado ali naquele cantinho e tal. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.